Olá, meu nome é Carlos Alberto Germano e o meu projeto de pesquisa é intitulado Imobilização do dióxido de manganês em sílica gel, os estudos de equilíbrio de adsorção dos íons metálicos cobre 2 e cádmio 2,5 aquoso. O meu orientador foi o professor Dr. Luciano Vitali. O cobre e o cádmio são metais usados largamente na produção industrial, e estes podem estar presentes em efluentes dessa atividade, sendo, portanto, potenciais contaminantes das águas de rios e lagos e oceanos. Entre os métodos empregados mais utilizados para a remoção de metais em efluentes inclui a adsorção, a qual apresenta uma elevada capacidade de remoção de metais de soluções aquosas, tendo como vantagem a menor geração de resíduos tóxicos. Além disso, pode ser considerada mais econômica e eficiente mesmo em baixas concentrações de metais. O objetivo do presente trabalho é realizar a modificação da superfície da sílica gel por meio da imobilização do óxido de manganês e caracterizar o novo material denominado DMSG a partir da análise de EDS, espectroscopia Raman, como também avaliar as propriedades adsortivas deste novo adsorvente frente aos íons metálicos cobre e cádmio, por meio de estudos de efeito do pH, cinética e isoterma de adsorção, e a fim de determinar os parâmetros de adsorção que regem cada sistema. Inicialmente, foi feita a síntese do novo adsorvente DMSG, que ocorreu em pH ácido, com a presença de permanganato de potássio a 25 graus Celsius, 100 rpm durante 2 horas, resultando em um pó de coloração preta. A caracterização pela análise elementar de microsonda de energia dispersiva de raio-x do DMCG demonstra a presença de manganês no espectro do mesmo, o que, em relação ao espectro da sílica não modificada, é uma evidência da imobilização. A caracterização pela espectroscopia Raman do DMSG demonstra uma banda específica do óxido de manganês no espectro do mesmo, o qual não aparece no espectro da sílica, não modificada, demonstrando a ocorrência da imobilização. Os ensaios de adsorção dos metais cobre e cádmio ocorreram pela adição do DMSG em frascos fechados com solução tamponada dos metais a 25 graus Celsius e agitação de 100 rpm, e as concentrações das soluções dos metais foram determinadas por espectrometria de absorção atômica em chama. Como resultado do efeito pH na adsorção, o gráfico de quantidade adsorvida em miligramas do metal por grama de adsorvente versus pH indica que o pH ótimo para uma máxima remoção dos ambos íons metálicos pelo novo adsorvente é o 9, sendo este pH a ser empregados nos estudos cinéticos de isoterma de adsorção posteriores. O gráfico da cinética de adsorção da concentração do metal no tempo t pela concentração do metal inicial versus o tempo em minutos indica que o equilíbrio de adsorção para o cobre com DMSG foi alcançado por volta de 23 horas e o cádmio em cerca de 5 horas. Entre os modelos mais utilizados, pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e difusão intrapartícula, o modelo que melhor ajustou os dados experimentais de ambos os metais pelo adsorvente DMSG foi o pseudo-segunda ordem, com o coeficiente de correlação superior a 0,99. Os resultados da isoterma de adsorção individual de cobre e cádmio pelo DMSG foram tratados pelo modelo de isoterma de Langmuir, o qual mostrou um bom ajuste dos dados experimentais. Com a linearização da equação de Langmuir, foram calculados os parâmetros de adsorção com a capacidade máxima de adsorção de 114 mg de cobre por grama de adsorvente e 133 mg de cádmio por grama de adsorvente individualmente. Os resultados da isoterma de adsorção binária de cobre e cádmio pelo DMSG foram também tratados pelo modelo de isoterma de Langmuir, o qual mostrou um bom ajuste dos dados experimentais devido ao coeficiente de correlação da linearização serem 0,999. O isoterma binário, qual avalia a competição dos íons durante a adsorção, demonstrou uma quantidade máxima de adsorção de 69 mg de cobre e 85 mg de cádmio por grama de adsorvente na mesma solução. Como conclusão do projeto, os resultados indicaram que o adsorvente DMSG apresentou um bom potencial para a remoção por adsorção dos metais testados a partir de soluções aquosas. Dentre os parâmetros de adsorção calculados pelo modelo de Langmuir, determinou-se uma capacidade máxima de adsorção que foi maior para cádmio do que para cobre. Da mesma forma, na isoterma binária foi confirmada uma capacidade de adsorção maior para cádmio do que cobre. Por fim, o adsorvente estudado poderia ser empregado no tratamento de efluentes, como também em sistema de pré-concentração, que envolvem desenvolvimento de métodos para análise dos metais cobre e cádmio, em amostras que apresentam baixa concentração desses metais.
Agradecimento à UFSC, ao CNPq, à CAPES e ao LCME.